Gomes da Costa. Manuel de Oliveira Gomes da Costa nasce em Lisboa em 14 de janeiro de 1863, filho de Carlos Gomes da Costa, oficial subalterno de modesta origem camponesa, e Madalena Rosa de Oliveira Costa. Seguindo a carreira de seu pai, passa parte da infância em Timor e em Macau, onde faz o primeiro exame no Seminário de São José. Frequenta o Colégio Militar, ingressando depois no curso de Infantaria da Escola do Exército. Casa com Henriqueta Júlia de Mira Godinho, de quem tem 3 filhas. Depois de enviuvar, casa com Henriqueta Amorim Gomes da Costa. Assenta Praça em novembro de 1880. Conclui o curso de Infantaria em 1884, sendo então promovido a alferes graduado. De 1893 a 1915 vive quase ininterruptamente na Índia e em África. Na Índia desempenha funções de ajudante do governador-geral e administrador do Conselho de Goa. Em 1895 ocupa o cargo de subchefe do Estado-Maior do Comando-em-Chefe nas operações contra os rebeldes na Índia. A sua primeira estadia em Moçambique, onde, tal como em Angola, virá a exercer funções como chefe do Estado-Maior das Forças Militares, decorre entre 1896 e 1907, tendo servido sob as ordens de Mouzinho de Albuquerque. No ano de 1897 destaca-se nas operações contra os Namarrais e no combate de Macontena, em Gaza. Em fevereiro de 1908 embarca de novo para Moçambique, onde permanece até 1912. Pacificado o sul do território moçambicano, segue, depois, para Angola, onde chega em 28 de janeiro de 1912. Transferido para São Tomé, em junho de 1912, regressa a Lisboa 3 anos depois para comandar os regimentos de Infantaria 1 e 16. É, contudo, no Corpo Expedicionário Português, formado em Tancos sob a supervisão de Norton de Matos, que adquire a popularidade que, anos mais tarde, utilizará para chefiar o golpe militar que põe termo à experiência da Primeira República. No dia 30 de janeiro de 1917, em plena Grande Guerra, parte para a Flandres ao comando da 1ª Brigada, que se vai juntar às restantes tropas aliadas. Um decreto de maio de 1918 promove-o a general por distinção e, por méritos e feitos militares no Teatro de Operações da Flandres, é condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem da Torre e Espada. Em 1921 é nomeado comandante da 4ª Divisão do Exército, sediada em Évora, e no ano seguinte o governo envia-o em missão à China e à Índia, onde permanecerá até 1924. Após o regresso a Portugal, Gomes da Costa envolve-se em intensa atividade política. Apoia a República Nova de Sidónio Pais e adere, sucessivamente, ao Partido Centrista de Egas Muniz, ao Partido Reformista, pelo qual foi candidato às eleições de 1921, à Federação Nacional Republicana de Machado dos Santos e ao Partido Republicano Radical, dirigido por Cunha Leal. Em comum, os diferentes movimentos a que vai pertencendo têm o facto de se posicionarem contra o Partido Democrático. Integra também, até 1922, a organização tradicionalista e conservadora Cruzada Nacional no Nálvares, que desempenha relevante papel na preparação do ambiente político antirrepublicano. O seu intervencionismo político cresce ao longo da década de 20, designadamente em diversos artigos que publica na Seara Nova, no Opinião, no Jornal da Madeira, entre outros. As suas palavras são severas ao criticar as condições que haviam rodeado a participação de Portugal na Grande Guerra. Por outro lado, critica duramente os sucessivos governos do Partido Democrático,
nomeadamente o Ministro da Guerra, em 1922, o que lhe vale uma prisão correccional de 20 dias. Crescem, entretanto, os apelos à intervenção de Gomes da Costa, vindos de diferentes setores da sociedade portuguesa, com o objetivo de o atrair para o movimento que está em preparação com vista ao derrubo do Partido Democrático. Na antevéspera do 28 de maio é contactado por um grupo de conspiradores para assumir a chefia, facto ao qual não é alheia a fama de destemido que tem entre civis e militares. Assume a liderança do pronunciamento militar em Braga, descendo até Lisboa sem encontrar resistência ou oposição. Mendes Cabeçadas, líder da componente republicana conservadora da conspiração, lidera a revolta militar em Lisboa. A 31 de maio recebe do Presidente da República, Bernardino Machado, as suas funções constitucionais. Segue-se uma fase de intenso confronto entre as diferentes fações do movimento. Gomes da Costa representa a fação que politicamente se encontra entre os republicanos radicais e os integralistas, e dispõe do apoio da maioria das divisões militares do país. No Porto, faz saber que o governo de Cabeçadas não merece a confiança do exército e ordena o avanço das tropas sobre Lisboa. O objetivo é eliminar Mendes Cabeçadas e, com ele, todo o leque de correntes republicanistas que o apoiam. Realizam-se, então, vários encontros entre os líderes das diferentes fações envolvidas no golpe de Estado e, a 3 de junho, na Conferência de Sacavém, estabelece-se um novo governo de coligação, que se mantém em funções até 17 de junho, e um novo triunvirato, Mendes Cabeçadas, Gomes da Costa e Óscar Carmona. Gomes da Costa recusa o cenário político que lhe é apresentado e procura, em vão, apoio junto dos quartéis de Lisboa e da Amadora. Na madrugada do dia 9 de julho fica decidida a sua demissão através do Decreto 11.866 e é ordenada a sua prisão no Palácio de Belém. É depois conduzido ao Forte de Caxias, de onde transita para o Palácio da Cidadela de Cascais e, posteriormente, a 11 de julho, para o exílio nos Açores, em Angra do Heroísmo. Nesse mesmo dia, o general Óscar Carmona, próximo do setor militar republicano conservador, é empossado como novo chefe do governo e assume, de forma interina, a presidência da República.